Brasil ainda é comum alguém dizer que tem mais medo da polícia do que de bandido. A expressão não é uma verdade absoluta, claro, mas só existe porque são muitos os casos de abusos praticados por profissionais que deveriam proteger a sociedade. A boa notícia é que quem exagera tem sido punido. O artigo 5º da Constituição brasileira é bem claro. Todos são iguais perante a lei. Ou pelo menos deveriam ser. Essas imagens mostram policiais militares obrigando 2 suspeitos a se beijarem na boca dentro de uma delegacia. O vídeo foi gravado pelos próprios PMs. Já neste flagrante, feito por um cinegrafista amador, um homem é afogado por policiais militares em plena praia de Boa Viagem, no Recife. São apenas 2 exemplos de casos em que a autoridade policial ultrapassou o limite da lei. Esse abuso de autoridade ela se coloca na medida em que o agente público ele criminaliza o cidadão, ele coloca a pessoa em uma situação de risco na sua integridade física ou na sua integridade do ponto de vista da sua dignidade, não é? Então todas as situações em que a pessoa é colocada sob risco ou de constrangimento, isso é um abuso de autoridade. Pesquisas apontam que as vítimas são quase sempre homens jovens, pobres e negros. Exatamente o perfil de Marcelo, militante de movimentos sociais. Você começa a procurar os direitos e você não vê. Você vê que há turculência, o desrespeito das próprias autoridades em algumas questões, elas rasgam diretamente as leis e fazem a sua vontade a própria lei. E você acaba se tornando vítima. Marcelo conta que durante manifestação pelos direitos dos sem-teto, entrou em confronto com a polícia. Na confusão foi atingido por uma bala de borracha no rosto e perdeu um dos olhos. Fiquei 17 dias algemado numa maca, entendeu? Por acompanhamento da polícia, a priori pelo batalhão de choque, depois pela polícia civil, para que, como se eu fosse fugir do hospital, sei lá, pensava que eu acho que era qualquer fascínio, qualquer bandido desses daí. De acordo com esta advogada, que é especialista no assunto, as vítimas desse tipo de abuso têm outra característica em comum: o silêncio. Tanto porque ela tem medo, né, dessa corporação, como também ela acha que pode trazer uma retaliação posteriormente. De respeito muito à insegurança que essa população tem. Mas um advogado do Piauí mostrou que é possível superar o medo e denunciar. Elias Cipriano de Souza estava pilotando uma moto sem capacete e sem o documento do veículo quando foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele teria se negado a acompanhar os policiais ao posto mais próximo na cidade de Picos. O motoqueiro foi então algemado e levado à força. Para os patrulheiros, ao se negar a acompanhá-los, Elias teria desacatado a autoridade policial. Já para Elias, os policiais é que teriam cometido abuso de autoridade. Resultado, o caso foi parar na corregedoria da PRF. O próprio departamento ele procura identificar policiais com desvios de conduta e abre um procedimento espontâneo, mesmo que o cidadão não provoque. Mas quando o cidadão percebe, se sente ofendido no momento de uma abordagem, acreditar que aquele policial se excedeu no seu comportamento, ele deve sim denunciar. A própria corporação puniu os policiais que participaram da abordagem. Além de pagar a multa, eles não poderiam ser promovidos por um bom tempo. Mas um dos agentes foi aos tribunais para que a punição administrativa fosse anulada. Numa primeira decisão, a Justiça Federal atendeu parcialmente o pedido. Os patrulheiros até podem ser promovidos, mas terão que pagar a multa estabelecida. Foi o que também determinou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A Comissão de Sindicância, o órgão administrativo responsável por apurar o ilícito e a punição, ele não está completamente jungido ao que determina, ao que concluiu a Comissão de Sindicância. Ele pode aplicar, inclusive, uma penalidade mais grave. O tribunal confirmou a sentença dizendo que isso é possível, privilegiando, portanto, o papel dos órgãos de controle. O Via Legal já mostrou outros casos de abuso de autoridade policial. Em Sergipe, a Justiça condenou a Polícia Federal por invasão de domicílio. Agentes entraram atirando na casa de Clécio e de Dona Eugênia sem terem sequer um mandado judicial. Já no Rio Grande do Norte, um sargento do Exército acusado de espancar o cabo Alisson Brilhante foi condenado por tortura. Exemplos da falta de limites que precisa sim ser combatida e punida com rigor.
Então, o funcionário público, aquele que exerce um mandato instituído pela nossa Constituição através da sua atividade profissional, ele tem que cumprir-se regras, ele precisa sim ter limites, ele precisa saber que se passar do limite, ele também será alvo de processos, ele será também alvo de inquéritos e, portanto, ele também poderá ser processado.